Pessoal, tudo bem? A nossa aula de agora vai ser de língua portuguesa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque é uma aula muito interessante. Hoje teremos uma aula muito interessante. Vamos descobrir a função de algumas palavras. Sem elas, o que escrevemos não tem sentido. Que palavras são essas? Você é capaz de descobrir? São tantas palavras que são importantes, não é? Então vamos ver que palavras são essas. Essas palavras são verbos. O que são verbos? Verbos são todas as palavras que indicam ação. Exemplos: amar, falar, estudar, correr, comer, ser, sorrir, pedir, repartir. Todas essas palavras são verbos porque elas indicam ação. Tudo que eu faço é ação. Eu pratico a ação de amar, eu pratico a ação de falar, de estudar, pratico a ação de correr, de comer. Eu pratico a ação de ser, de sorrir, de pedir e de repartir. Então, todas essas palavras são verbos, porque elas indicam ação. Então, existe o presente, o tempo presente dos verbos. Olha o verbo amar. Presente é uma coisa que está acontecendo agora. Eu amo, você ama, ele ou ela ama, eles ou elas amam, nós amamos. Por que a tia Denise colocou reticências depois da palavra amo, ama, amam e amamos? Porque isso daqui é uma frase, são frases. Eu amo estudar, você ama estudar. Ele ama estudar, ela ama estudar, eles amam estudar, elas amam estudar, nós amamos estudar. Agora, nós vamos ver o verbo no passado, uma coisa que já aconteceu lá no passado. Esse passado pode ser mais cedo, antes do almoço. Esse passado pode ser ontem, pode ser o mês passado, o ano passado, né? Eu amei estudar. Você amou estudar. Ele amou estudar. Ou ela amou estudar. Eles amaram estudar. Elas amaram estudar. Nós amamos estudar. Agora é o tempo futuro. O que é futuro? É uma coisa que ainda vai acontecer. Eu amarei voltar para a escola. Você amará voltar para a escola. Ele amará voltar para a escola. Ou ela amará voltar para a escola. Eles amarão voltar para a escola. Elas amarão voltar para a escola. Nós amaremos voltar para a escola. Por que o amarão aqui está com a ó-til? Porque é futuro, é uma coisa que ainda vai acontecer. Eles amarão voltar para a escola. E aqui é passado. Então, amaram está com AM. Olha, eles amaram estudar. Então, é uma coisa que já aconteceu. E aqui, amarão. É uma coisa que ainda vai acontecer. Não pode existir um texto sem verbos, pois os verbos ajudam na compreensão da mensagem transmitida pelo texto. Através do verbo,
podemos identificar se o fato está acontecendo, se o fato já aconteceu ou se ainda irá acontecer. Então, através do verbo, nós podemos identificar se o fato está acontecendo, é presente, se o fato já aconteceu, é passado, ou se ainda irá acontecer, é futuro. Aqui nós temos um pedaço de um parágrafo de um texto. Tanto é que está entre aspas, olha, aspas aqui e aspas aqui, porque é um pedaço de um texto. Vamos ler esse pedaço do texto? O polvo é o invertebrado mais inteligente que existe. Ele escapa de lugares bem difíceis, espremendo-se todo para passar por buraquinhos minúsculos. Se é pescado, pode fugir do buraco sem dificuldade. Então, por que eu coloquei o é em vermelho? Existe, escapa, é novamente e pode. São os verbos que mostram pra gente se o texto está escrito no presente, no passado ou no futuro. Então, o polvo é o invertebrado mais inteligente que existe. Então, é presente, uma coisa que está acontecendo agora. Ele escapa, presente, espremendo-se todo para passar por buraquinhos minúsculos. Se é o verbo ser, pescado, pode, o verbo poder, pode fugir do buraco sem dificuldade. Então, esse texto está no presente. Agora, por que eu sublinhei a palavra espremendo-se, a palavra passar, pescado e fugir? Porque essas palavras também são verbos. Só que aqui, nesse caso aqui, ela não mostra pra gente se o texto está no presente, no passado ou no futuro. Então, um texto, ele precisa de verbos. Se o texto não tiver verbos, a gente simplesmente não consegue entender o que está escrito. O verbo é um elo de ligação entre as palavras. Veja bem, se não tivesse esse é aqui, olha, o polvo, o invertebrado mais inteligente que, faltando os dois verbos, não tinha jeito. Ele de lugares bem difíceis, não tivesse o escapa, a gente não ia entender a frase, simplesmente, Então, gente, o verbo é importantíssimo, muito importante num texto. Então, todo texto tem vários verbos. Então, a nossa aula de hoje foi essa, muito importante. A língua portuguesa exige que todos os textos tenham verbos. Os verbos são muito importantes dentro de um texto. Parabéns, palmas para quem assistiu o vídeo até o final, para quem entendeu. Beijos, amo você. Até a próxima aula.